Olá pessoal, você deve estar se perguntando por que esse monte de roteadores em cima da minha mesa. Pois é, hoje eu vou te ensinar a escolher o melhor roteador para sua casa, para o seu escritório ou para sua empresa. Vou levantar várias dicas para você ir certeiro naquele roteador que vai atender a sua necessidade e não vai te deixar na mão quando você mais precisar dele. Pois bem pessoal, vou começar pelas antenas. Muita gente pergunta, quanto mais antena, mais velocidade, quanto menor a quantidade de antena, a velocidade é menor. Não é bem assim, pessoal. Não é questão de mais antenas vai te dar mais velocidade. O que vai te beneficiar as antenas é a estabilidade. Então, quanto mais antena tiver um roteador, mais estabilidade de conexão vai ter. Vamos imaginar que você tem um roteador na sua casa com duas antenas que você passa para o próximo cômodo, com o seu celular ou com o seu notebook e a conexão fica caindo. Se você tá com aquele roteador de duas antenas e a conexão está caindo, a partir do momento que você trocar aquele roteador e colocar um roteador de 3, 4, 5 antenas, essa perca de conexão vai acabar sendo eliminada. A conexão vai ficar bem mais estável. Então, quanto mais antenas, mais estabilidade será. Também tem aquela questão que o pessoal fala, eu vou comprar um roteador com mais antenas para ele pegar mais distante, pegar mais longe. Também não caiam nessa, pessoal. Não é porque tem mais antenas que o sinal vai mais longe, Ele até tem um ganho de distância, mas não é significativo, não é tão grande. Você ganha um pouquinho de distância, mas você aumenta a estabilidade. É isso que muitas das pessoas precisam saber. Então, quanto mais antena, é mais estabilidade. O que vai aumentar de fato a distância com relação à antena são os dBIs da antena, que seria a potência da antena. Hoje, os roteadores mais tradicionais, eles vêm equipados com antena de 5 dBi. 5 dBi é o mais tradicional. Se você quiser que o seu roteador tenha um alcance maior, você vai comprar um roteador de 8 dBi. Ele vem marcado na caixa, vem bonitinho, tanto que nesses roteadores que nós temos aqui, ele já vem marcado. E também nós vamos ter os roteadores de 12 dBi, isso aí já é mais antena, já fica um pouco mais a cargo das antenas. Os provedores de internet via rádio que utilizam mais esses aparelhos voltados para a distância, com 12 dBi ou mais dBi, tá ok? Então, antena, pessoal, é estabilidade, não é velocidade e nem distância, é mais estabilidade. Agora nós vamos falar de frequência dos roteadores. O que é frequência? É a taxa de transmissão. Hoje nós temos a frequência de 2.4 GHz e nós temos a frequência de 5.0 GHz. Os roteadores mais tradicionais, eles vêm equipados só com o 2.4. E hoje os roteadores mais novos, mais modernos, ele te entrega as duas frequências, as duas bandas de transmissão, que é a 2.4 e a 5.0. Nós chamamos isso de dual band. E qual que é a diferença entre um roteador e uma frequência e a outra? Tudo isso está relacionado à velocidade e alcance. Velocidade e alcance. A frequência 2.4 ela te entrega uma maior estabilidade no distanciamento do que velocidade, ok? Ou seja, ele te entrega uma velocidade menor, mas o distanciamento, a distância que ele vai te entregar essa velocidade é bem maior. Ele te entrega uma maior precisão e uma maior estabilidade. Já a frequência 5.0 é ao contrário. Ela te entrega uma velocidade absurda, uma velocidade ótima. Porém, o distanciamento de transmissão é bem mais curto. Então, um belo exemplo. Um roteador 2.4, se eu tiver aqui com ele instalado na minha sala, eu tiver um andar na parte de cima,
O 2.4 você consegue entregar o sinal do Wi-Fi no andar de cima tranquilamente. Ele chega lá com seu sinal um pouco mais baixo, mas ele chega. Já o roteador equipado com a banda de 5.0 já não chega nenhum sinal no andar de cima. Ele só vai entregar o sinal do Wi-Fi dele só dentro dessa sala. Porém, a velocidade vai ser absurdamente mais rápida. Tá? Então é muito importante você saber disso, você ficar sabendo desse item, porque normalmente as pessoas compram roteadores 5.0 pensando na velocidade, logicamente, mas esquece, né, da distância da transmissão. E aí às vezes elas acabam reclamando, comprei um roteador lá e aí saiu da sala, não pega mais, eu vou para a cozinha, não pega mais. De fato, isso é padronizado, isso é padrão desses roteadores. Por isso que esses roteadores mais novos já vêm com dual band, para você usar as duas bandas, né? Para você utilizar as duas frequências. Quando você estiver na sala, você usa a frequência 5.0 para te entregar 100% da velocidade. Quando você quiser ir para o seu quarto, para a cozinha ou para qualquer outro cômodo, você usa a frequência 2.4. Isso é muito importante na hora da configuração, tá? Os roteadores mais novos hoje em dia, eles são bem legais de configurar. Ele diz lá, você configura a sua rede 2.4 aqui e a sua rede a sua rede 5.0 aqui. E aí ele fica com 2 sinais de Wi-Fi. Agora chegamos num ponto muito importante desse vídeo, que é as conexões simultâneas. Quantas conexões simultâneas o meu roteador aguenta? Tem esse limite, Edno? Realmente tem. Na teoria, né, todos os equipamentos, os roteadores, eles aguentam até 253 clientes, 253 pessoas conectadas nesse roteador. Só que esses 253 ele vai aguentar mesclado, né, entre conexões com fio e conexões sem fio, tá? Então, no total, se pode utilizar 253 computadores, equipamentos mesclados nesse roteador. Cabeado. Porém, os fabricantes, por padrão, já deixa configurados os roteadores para liberar só 100 endereços. Ou seja, eles já sabem que não vai aguentar. Eles já sabem que um equipamento, um roteador, ele não vai aguentar 253 pessoas penduradas. Ele vai começar a travar, ele vai começar a esquentar. Então, um roteador tradicional, comum, não aguenta 253 pessoas penduradas, né? Para você utilizar em uma rede assim, você tem que ter um servidor para cuidar disso, gerenciar tudo isso, com uma memória boa, com um processamento bom, para aguentar essas 253 pessoas. Por isso que, por padrão, os fabricantes só deixam liberado 100 endereços para se utilizar. Porém, gente, torno a dizer, essas 99 pessoas ou 100 pessoas, né, endereços liberados no roteador, ele só vai aguentar no cabo de rede, né? No Wi-Fi ele não vai aguentar. Como assim, Edno? Você está me dizendo que pode 253 por padrão? Pois é, gente. No sinal Wi-Fi, ele vai aguentar entre 15 pessoas a 25 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Entre 15 a 25 equipamentos simultâneos ao mesmo tempo. Não sei se você já se deparou, alguns modelos anteriores, tinha 15 pessoas conectadas nesse roteador. A hora que a 16ª conectava, o roteador travava, desligava. Isso é padrão desses roteadores, ele tem um limite. Tá? Então, não acham que vocês vão comprar um roteador, por exemplo, né, para sua empresa principalmente, um roteador mais tradicional, um roteador mais convencional, esses roteadores mais residenciais na sua empresa, e não vai esperar que ele vai aguentar, tá? Então, os roteadores mais tradicionais, ele vai aguentar
de 15 a 25 pessoas no máximo conectadas. Na hora que der 25 pessoas conectadas, ele já vai começar a diminuir um pouco a velocidade, vai cair um pouco a velocidade, vai começar a travar, você tem que ir lá, desligar ele e ligar novamente. Mas alcançou o limite novamente, ele começa a travar e assim por diante. Eu tenho plena certeza que se você tem um roteador tradicional na sua empresa, você já passou por esses problemas, você já está passando ainda. Realmente é por causa disso. Existem alguns roteadores que aguentam bem mais clientes, mais usuários conectados, Por exemplo, esse aqui da Intelbras, por exemplo, ele é próprio para a empresa, Ele é um roteador empresarial, corporativo. Ele aguenta 60 conexões simultâneas, porque o equipamento é preparado para isso, Ele vem com o seu processamento e a sua memória preparada para isso. Então, alguns roteadores de Gigalan também da TP-Link, hoje ele aguenta até 30, 35 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Passou disso, ele já começa a cair um pouco o desempenho, porque isso é limitação do hardware, limitação do equipamento. Mas por que isso? Porque eles são roteadores residenciais. Eles são roteadores para você utilizar na sua casa. Não é impossível você ter uma família muito grande de 20 pessoas. Mas as empresas não pensam nisso, Elas vão pensar que a sua família no máximo tem 10 pessoas dentro de casa, ou 10 equipamentos conectados, ou 5, Então, assim, mas não é impossível você ter 15 pessoas morando na sua casa, ou 15 equipamentos conectados, ou 25 equipamentos conectados dentro da sua casa. A tendência daqui para frente, de fato, Então, essas empresas vão ter que mudar um pouco a política, um pouco a forma de pensar, e vão ter que aumentar um pouco mais a capacidade desses roteadores. Porque tudo está se tornando smart hoje em dia, Televisão smart, geladeira, ar-condicionado. Então, tem quase tudo smart hoje em dia. Então, você tem que se atentar com relação a isso, Então, esses roteadores são residenciais. Se você quer colocar um roteador na sua empresa, você já tem que pensar a longo prazo. Quantos clientes vão estar dentro da minha empresa ao mesmo tempo? Quantas pessoas vão estar dentro da minha empresa, contando com o meu quadro de funcionário, meu quadro de colaboradores, mais os clientes conectados? É isso que você tem que avaliar antes de comprar um roteador. Hoje em dia, existem os roteadores MIMO, que a gente chama, que são os roteadores de alta performance, ou seja, ele aguenta até 100 clientes pendurados nele, até 100 pessoas penduradas neles, só que o custo é bem elevado, por isso que às vezes as pessoas, os empresários, dono das empresas optam em comprar um mais tradicional, um residencial, para colocar na empresa e fica sofrendo depois. Porque os roteadores MIMO, o que significa MIMO? Ele consegue transmitir e receber ao mesmo tempo, simultaneamente, com alta velocidade. Então esses roteadores já é realidade hoje, são mais voltados para ambientes corporativos. Então hoje, antes de você comprar um roteador para sua empresa, pense muito bem nisso. Vamos agora para o assunto velocidade. Acho que é o que a maioria do pessoal é mais interessada com relação a roteador, Velocidade. Hoje a velocidade de um roteador, ele vai ser 100% eficaz no Wi-Fi, dentro de um andar somente, dentro de uma sala somente. Ele vai ser 100% só dentro dessa sala. Se eu tenho um andar a mais, a velocidade que você está utilizando aqui nesse cômodo não vai ser a mesma no outro andar ou na outra sala. Isso devido por causa de parede, interferência, esse tipo de coisas. A gente recomenda sempre, se você quer entregar a mesma velocidade que o roteador já te entregando aqui nessa sala, entregar na outra sala, no outro cômodo, que instale um repetidor de sinal, Instale um repetidor de sinal naquele local para ele chegar com a velocidade para você também. Ou instalar um outro ponto, de roteador, A gente
uma velocidade 100% mesmo, é você levar um cabo de rede desse roteador principal até lá no seu cômodo e colocar um outro roteador lá. Aí sim a velocidade será 100%. Tá? A gente sempre indica isso. Com relação aos megas, né, dos roteadores, né, nós temos aqui alguns roteadores aqui que te entrega 450 megas. Nós temos aqui roteador que te entrega 300 megas. Né? Só que o pessoal confunde muito esse quesito velocidade com velocidade de internet. Tá? Velocidade do roteador, gente, não é só internet. Não é só internet. Para você ter uma base, uma ideia, nós conseguimos utilizar o roteador para comunicar internamente sem internet. Então, nada mais, nada menos, o roteador sem fio, Wi-Fi, ele vai criar uma rede interna que vai te conectar com o mundo exterior, que é com a internet, tá? Então, tem muita gente que, por exemplo, que tem uma internet de 80 mega, 90 mega, e aí compra um roteador, por exemplo, do mais básico que hoje em dia existe, que é o de 300 mega, e quer que a sua internet fique com 300 megas, e na realidade não é isso, né? Você contratou 80 mega e o seu roteador vai te entregar os 80 mega contratado. A velocidade em si chega nos 300 megas se você, por exemplo, for trocar informação de um computador para o outro, de um notebook para o outro, por exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um notebook nessa mesa aqui e eu tenho mais 3 notebooks na outra sala, todos conectados nesse mesmo roteador, e todos os notebooks, muito importante, têm a sua placa de Wi-Fi compatível com 300 megas. Não adianta nada se for de 150 ou menor. Então vamos imaginar que eu tenho meu notebook aqui, mais 3 notebooks na outra sala, os 4 equipados com uma placa de rede sem fio de 300 mega, eu vou conseguir transmitir, né, enviar um documento muito pesado para outro notebook na velocidade de 300 mega. Então a velocidade que o roteador vai te entregar não é apenas da internet, mas sim a velocidade de transmissão entre um equipamento e outro. Então o roteador consegue transmitir até 300 MB para você, né? Então eu mando um pacote de dados para o roteador de 300 MB, por exemplo, muito pesado, e ele envia para aquele outro notebook na taxa de transferência, né? Na velocidade de 300 MB também. Então vocês me entenderam? Então a velocidade não é somente a internet, a velocidade é a velocidade de transmissão. Muita gente acaba confundindo isso e às vezes vai comprar um roteador e quer que a internet chegue a 300 MB no dispositivo dele, né? No notebook dele, no celular. Ele está lá medindo o sinal, né? Tá lá medindo o sinal e tá vendo que não passa de 100 e não passa de 80 a internet ou algo parecido, e aí acaba reclamando para os provedores de internet, reclamando para os técnicos, e na realidade você precisa saber que a velocidade do roteador não é só a internet, mas sim a velocidade de transmissão. Nos dias de hoje, o que está acontecendo muito também, em se falando de internet, velocidade de internet, são as internets acima de 100 megas, né? É aquelas internets que nós estamos chamando de gigalão, gigabit, né? Hoje popularizou muito essa internet porque está muito em conta, está muito barato. Os provedores de internet estão te entregando uma velocidade absurda, muito boa, a preço muito baixo, então se popularizou. E com isso se viu a necessidade também de trocar o roteador. Né? Por que trocar o roteador? Porque o provedor de internet está te entregando uma velocidade de internet, por exemplo, de 300 MB, 250, 300 MB. Né? E o seu roteador ele está com uma porta de entrada de 100 megas apenas. Como assim, Ed? Não está marcado aqui, né? No meu roteador, na caixa, que é 300 MB, aqui está marcado que é 450, aqui está marcado que é 350, 830 megas. Como assim? Eu não consigo usufruir dessa velocidade. Como assim a porta do meu roteador é 100 megas? Pois é, os roteadores mais tradicionais, mais convencionais, a velocidade da porta
de internet, né, a porta de entrada, que é o cabo de rede, é apenas 100 megas. Então não adianta você ter uma internet ultra rápida e ter um roteador que a sua porta de entrada não é gigaLAN, não é gigabit. Você precisa ter um roteador gigaLAN, gigabit. Por que eu preciso disso? Porque a entrada e a saída de internet desses roteadores gigaLAN é de 1000 mega, né? Então em vez de entrar 100 megas, né, entra 1000. Agora você vai começar a entender. Então os roteadores gigaLAN, eles conseguem trafegar até 1000 megas naquela porta de entrada. Então o seu provedor te entrega 250, né, abaixo de 1000, mas ele te entrega 250, 300, e aí a partir do seu roteador ele consegue te entregar os 250 megas contratados. Por quê? Porque o seu roteador não limitou. Então os roteadores mais tradicionais, mais antigos, que não são porta gigaLAN, ele chega na porta de entrada e acaba limitando para 100 megas. Os roteadores gigaLAN, ele já alcança, já vai te entregar, porque ele tem a capacidade de entregar até 1000 megas. Tá ok? Então a velocidade dos roteadores você tem que basear com relação a isso, tá? Velocidade de transmissão entre um equipamento ou outro e também a velocidade de entrada de internet no seu roteador e quanto ele suporta receber e transmitir isso. E agora a gente está partindo para a parte final do vídeo. E a dica que eu dou para vocês é essa, né? Antes de comprar um roteador para sua casa, analise primeiro. A minha casa, eu dou bastante festa na minha casa, que estoura de gente, de 15, 20 pessoas, né? A minha casa, eu costumo receber aos finais de semana em minha casa 15, 20 pessoas para aquele churrasco, para aquela festa. Se você recebe, então você tem que partir para um roteador melhor. Você tem que partir para um roteador que te entregue e que te atenda essa necessidade. Tá? Então, nada de comprar um roteador tradicional, um roteador mais convencional. Já compra um mimo que vai te atender e você não vai passar vergonha com seus amigos na sua casa. Tá? Já que você não é aquela pessoa festeira, né, recebe no máximo estourando 10 pessoas na sua casa, nem isso, então você pode partir para um convencional que vai te atender de uma maneira excelente. Todos esses que nós vendemos, todos que todo mundo acaba vendendo no mercado, vai conseguir te atender com excelência, tá? Pense nisso. No seu escritório, a mesma coisa. Vamos imaginar um escritório de contabilidade ou um escritório de advocacia. Quantas pessoas ou quantos dispositivos vão estar conectados ao mesmo tempo nesse roteador? Né? Vou ter uma impressora Wi-Fi, vou ter mais 2, 3 notebooks, né? Vou ter a minha câmera que eu gosto de monitorar meu escritório conectado no Wi-Fi. Então você faça essas contas, né? Se passar de 10 equipamentos que vão estar conectados nesse equipamento, você já começa a se preocupar, porque vai aumentar. Você pode ter certeza que você vai receber um cliente com um filho, com mais 2 filhos, e aí vai chegar nos 15, 20 acessos simultâneos, o roteador vai travar. Então é muito importante isso. Pensa antes de comprar um roteador para atender a sua necessidade. E para empresas, né, eu sempre falo, pense a longo prazo, né? Não vá pensar em comprar um roteador e pensar na sua empresa agora. Minha empresa está começando agora. Minha empresa não passa de 5 pessoas dentro dela. Gente, sua empresa é hoje. Amanhã sua empresa pode estar estourando de cliente, pode estar estourando de serviço, pode estar estourando de venda e vai estar cheio de cliente a sua loja. E aí o seu Wi-Fi vai começar a travar, você vai ter aquela dor de cabeça, o seu cliente não vai conseguir fazer o check-in dentro da sua loja, da sua empresa. E aí é aquela loucura que corre desligar, reiniciar o roteador, ligar e... Pense para o futuro, pense para frente, né? Se você quer que sua empresa cresça, você tem que sempre pensar para frente. Então, na compra de um roteador, por mais que você vai gastar um pouco mais um roteador com alta performance, com um custo mais elevado, mas vale a pena. Vale a pena porque
Sua empresa hoje é uma coisa, amanhã você pode ter certeza que ela pode estar estourando de cliente dentro da sua empresa. E aí você vai estar tranquilo com um roteador de alta performance. Beleza? Gente, agora chegou aquela hora, né, de agradecer a todo mundo. Agradeço pela audiência. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu joinha. Siga a Fox Informática nas redes sociais. Acesse nosso site www.foxloja.com.br e fique por dentro de todas as novidades que nós temos para te oferecer. Se ficou alguma dúvida ainda, entre em contato com a nossa equipe na Fox Informática, que vai ser um prazer poder te atender. Fiquem com Deus e até a próxima.